Meu nome é Érica Rio e hoje estudaremos gestão ambiental empresarial. As preocupações ambientais dos empresários são influenciadas por três grandes conjuntos de forças que interagem reciprocamente: o governo, a sociedade e o mercado. Se não houvesse pressões da sociedade e medidas governamentais, não se observaria o crescente envolvimento das empresas em matéria ambiental. As legislações ambientais geralmente resultam de percepções de problemas ambientais por parte de segmentos da sociedade que acabam pressionando os agentes estatais para vê-los solucionados. Assim, as pressões do governo ocorrem através de leis mais abrangentes e rigorosas, bem como da fiscalização. Deve-se incluir também os componentes assumidos pelos países em tratados internacionais. Uma prática comum é o dumping ambiental. Isso aproveita a legislação mais frouxa num país para observar as vantagens competitivas em países com legislações mais rígidas. Já no caso da pressão da sociedade civil, ela ocorre através de mecanismos de democracia participativa, denúncias e consumo consciente. Já as pressões do mercado vêm através de iniciativas voluntárias, como os índices sustentáveis em bolsas de valores e os selos ambientais. O mercado também relaciona-se também com uma maior exigência por parte do consumidor. Gestão ambiental empresarial. Dependendo de como a empresa atua em relação aos seus problemas ambientais, decorrente das suas atividades, ela pode desenvolver três diferentes abordagens. São elas: controle da poluição, prevenção da poluição e incorporação dessas questões na estratégia empresarial. Essas abordagens também podem ser vistas como fases de um processo de implementação gradual de práticas de gestão ambiental, dependendo de cada empresa. A intensificação dos processos de abertura comercial expondo produtores com diferentes pronunciamentos de custos ambientais e sociais a uma competição mais acirrada e de âmbito mundial tem sido uma poderosa força indutora de regulamentação e autorregulamentação socioambientais. A abordagem controle da poluição. Em geral, o controle da poluição tem por objetivo atender às exigências estabelecidas nos instrumentos de comando e controle, às quais a empresa está sujeita e às pressões da comunidade. Do ponto de vista empresarial, a abordagem do controle da poluição significa elevação dos custos de produção, que não agregam valor ao produto e que dificilmente pode ser reduzido face às exigências legais, ou até mesmo promovendo um aumento dos custos à medida que as exigências se tornam mais rigorosas com o passar do tempo. Já na prevenção da poluição, nessa abordagem, a empresa procura atuar sobre os produtos e processos produtivos para prevenir a geração de poluição, empreendendo ações com visa a uma produção mais eficiente e, portanto, poupadora de matéria e energia em diferentes fases do processo de produção e comercialização. A preocupação em poluir requer mudanças em processos e produtos a fim de reduzir ou eliminar os rejeitos na fonte. O que isso quer dizer? Antes que eles sejam produzidos e lançados ao meio ambiente. A prevenção da poluição aumenta a produtividade da empresa, pois a redução de poluentes na fonte significa recursos poupados, o que permite produzir mais bens e serviços com menos insumos. A prevenção da poluição combina duas preocupações ambientais básicas: o uso sustentável dos recursos e o controle da poluição. A próxima abordagem é a abordagem estratégica. E por estratégia, pode-se entender o estabelecimento de objetivos e ações que alcancem efeitos no ambiente de negócio em que a empresa atua ou pretende atuar, colocando numa posição de vantagem. Segundo Potter, em 1999, estratégia competitiva é a busca de diferenças que proporcionam um mix único de valores aos clientes. As expressões, por exemplo, lavagem verde, maquiagem verde, referem-se às práticas das empresas de se apropriarem de discurso ambiental indevidamente. O que caracteriza a lavagem verde é a intenção deliberada de cuidar mais da imagem da empresa do que do meio ambiente.
A gestão ambiental estratégica pode proporcionar os seguintes benefícios: melhoria da imagem institucional, renovação do portfólio de produtos, produtividade aumentada, maior comprometimento dos funcionários e melhores relações de trabalho, criatividade e abertura para novos desafios, melhores relações com autoridades públicas, comunidade e grupos ambientais, ativistas, acesso assegurado aos mercados externos, maior facilidade para cumprir os padrões ambientais. Chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima e bons estudos! Assim, a gestão ambiental empresarial podemos dividi-lo em 3 partes. Por exemplo, na fase inicial da gestão ambiental, as exigências estabelecidas pela legislação ambiental são vistas como um custo interno adicional. Posteriormente, na segunda fase, é visto como meio para aumentar a produtividade. E na terceira fase, que seria, por fim, a fase final, a questão ambiental é considerada como uma questão estratégica. Os modelos de gestão ambiental são entendidos como construções conceituais que orientam as atividades administrativas e operacionais para alcançar os objetivos definidos. Quais são os principais modelos? Atuação responsável, administração da qualidade ambiental total, produção mais limpa, ecoeficiência, projeto para o meio ambiente e a combinação desses modelos. Por exemplo, o Programa de Atuação Responsável se tornou obrigatório a partir de 1998 para todas as empresas associadas à ABQUIM, que é a Associação Brasileira de Indústria Química. É um programa amplo de autorregulamentação envolvendo saúde, segurança e meio ambiente, baseado no conceito de prevenção da poluição, apoiado na melhoria contínua e no envolvimento com as partes interessadas. Responsible Care são códigos de práticas gerenciais, como, por exemplo, segurança do processo, saúde e segurança do trabalhador, proteção ambiental, transporte e distribuição, diálogo com a comunidade e gerenciamento do produto. Esse último aspecto exige uma questão relativa à saúde, à segurança e ao meio ambiente, sejam considerados em todas as fases do desenvolvimento, da produção, do manuseio, da utilização e do descarte dos produtos químicos. A Administração da Qualidade Ambiental Total, TQEM, na tradução ao pé da letra, foi criado por uma ONG constituída por 21 grandes empresas multinacionais que considera que o atendimento das expectativas dos clientes é a base do sucesso empresarial. A qualidade ambiental é a superação das expectativas dos clientes internos e externos em termos ambientais e tem como meta poluição zero. Neste momento, então, faremos a comparação entre gestão da qualidade de acordo com a ISO 9000 e a gestão ambiental de acordo com a ISO 14000. Na primeira fase, na gestão da qualidade, temos uma abordagem inspecionista, isto é, a qualidade é vista como um problema a ser resolvido por meio de inspeções já elaboradas. Essa abordagem é uma abordagem de caráter corretivo que não questiona os processos de produção. Já no caso da gestão ambiental, a abordagem é corretiva. Exigências da legislação ambiental vistas como um problema a ser resolvido pelos órgãos técnicos focados nos efeitos e não nas causas da poluição. Já no segundo momento, na segunda abordagem, temos, na segunda fase, a abordagem prevencionista. Esta visa o controle estatístico da qualidade, sendo entendida como um problema a ser resolvido durante todos os processos produtivos e com a participação de todos da empresa. Já na gestão ambiental, a abordagem é preventiva. Problemas ambientais são vistos como meio para aumentar a produtividade da empresa, sendo necessário rever processos para redução na fonte, reuso e reciclagem. Na terceira fase da gestão da qualidade, temos a abordagem competitiva. A qualidade passa a ser entendida por suas dimensões estratégicas. E no caso de gestão ambiental, a abordagem também é competitiva, mas nesse caso, as questões ambientais passam a ser vistas do ponto de vista estratégico, possibilitando vantagens competitivas. Quando comparada as duas gestões da qualidade, na primeira, a qualidade como dimensão estratégica principal, enquanto que na ambiental, o meio ambiente é a dimensão estratégica. Outra coisa que difere as duas formas de gestão da qualidade é que a meta
da primeira é defeito zero, enquanto que, no caso do meio ambiente, a sua meta é resíduo zero. Para a administração da qualidade ambiental total, existem 4 tipos de custos ambientais. Custo de prevenção, que visa evitar problemas ambientais futuros, como, por exemplo, identificar as causas dos problemas ambientais. Treinar pessoal, instruir fornecedores e substituir materiais tóxicos. Temos os custos de avaliação, que visa verificar a situação da organização quanto ao cumprimento das normas legais e dos requisitos subscritos voluntariamente, bem como das metas e dos objetivos estabelecidos pela administração da empresa, como exemplo, tem a realização de inspeções, testes, auditorias e certificações. Custos de falhas internas. Este visa o controle e a reparação dos impactos ambientais adversos que ocorrem no ambiente interno da empresa. Exemplo, desperdício de materiais e energia, coleta, tratamento e segregação de resíduos, tratamento da água e emissões atmosféricas, recuperação de áreas degradadas da própria empresa. E custos de falhas externas. Esse custo visa o controle e a reparação e a mitigação de impactos produzidos fora da empresa. Exemplo, ressarcimento de danos ambientais a terceiros, recuperação de áreas degradadas de terceiros, taxas, impostos e multas ambientais, programas compensatórios em comunidades afetadas por degradação ambiental. A produção mais limpa é uma estratégia ambiental preventiva aplicada a processos, produtos e serviços para minimizar os impactos sobre o meio ambiente. De acordo com a CNTL, a produção mais limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos a fim de aumentar a eficiência do uso da matéria-prima como água, energia, por meio da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados. A produção mais limpa é uma abordagem de proteção ambiental ampla que considera todas as fases do processo de produção ou de ciclo de vida do produto, com o objetivo de prevenir e ou minimizar os riscos para as pessoas e para o meio ambiente a curto e longo prazo. Envolve ações para minimizar o consumo de energia e matéria-prima e a geração de resíduos e emissões. A produção mais limpa pode ser dividida em 3 níveis. No nível 1, visa a redução na fonte, onde podemos fazer as modificações em produtos e em processos. No caso de modificações em produtos, é necessário uma revisão das especificações e melhora na manufaturabilidade para reduzir a produção de resíduos. No caso das modificações nos processos, essas visam reduzir perdas na produção por meio de boas práticas operacionais, substituindo matérias e mudanças tecnológicas. No caso do nível 2, reciclagem interna, feita pela própria empresa. No nível 3, tem uma reciclagem externa, feita por terceiros, que são os resíduos são vendidos ou doados, e os ciclos biogenéticos. Quando os resíduos não podem ser utilizados nem por terceiros, eles devem ser assimilados pelo meio ambiente, considerando assim cada ciclo. O exemplo disso é por meio da compostagem. A implantação de um programa de produção mais limpa, P mais L, é feita em 3 etapas. Primeiro, identificação de oportunidades e redução da poluição na fonte. Isso são medidas pontuais que exigem pouco investimento com retorno em curto prazo. A segunda fase de implantação é a introdução de mudanças ou de processo de produção. Nessa fase, exige investimento de baixo a médio porte e o retorno é em curto ou médio prazo. E a terceira fase é a incorporação de mudanças tecnológicas ou design do produto, por exemplo. Esse requer investimento de médio a grande porte e o retorno é médio a longo prazo. A produção mais limpa busca incessantemente pela ecoeficiência e traduz em ganhos indiretos relacionados à imagem da empresa. Isso quer dizer o quê? Menos poluição é igual a melhor imagem, que é igual a melhor relacionamento com órgãos ambientais, empresas e comunidades. Isso também faz com que haja um acesso mais fácil a linhas de crédito e uma captação de melhores cérebros e maior competitividade. Ocorre, então, uma reação em cadeia.
Ecoeficiência é uma filosofia de gestão empresarial que incorpora a gestão ambiental. Pode ser considerada uma forma de responsabilidade ambiental corporativa. Ela encoraja as empresas de qualquer setor, porte e localização a se tornarem mais competitivas, inovadoras e ambientalmente responsáveis. O seu principal objetivo é fazer a economia crescer qualitativamente e não quantitativamente. Em 1996, os ministros do meio ambiente dos países que integram a OCDE identificaram a ecoeficiência como uma proposta promissora para as empresas, os governos e as famílias reduzirem a poluição. E o uso desses recursos nas suas atividades passaram a recomendar. A ecoeficiência ela é alcançada mediante a oferta de bens e serviços a preços competitivos que satisfazem necessidades humanas e tragam qualidade de vida. Ao mesmo tempo, reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo de vida do produto ou serviço, a um nível mínimo equivalente à capacidade de sustentação do planeta Terra. Buscar a ecoeficiência é um processo de melhoria contínua que nunca termina. Mais do que uma meta, trata-se de um caminho a ser percorrido. Para ser ecoeficiente, a empresa precisa conhecer o sistema natural em que opera. Uma importante contribuição das ciências que estudam sistemas naturais à gestão de negócios que visa a ecoeficiência é a noção de resiliência, os limites e capacidade de um sistema de resistir aos impactos ambientais. Ignorar a resiliência dos sistemas em que opera e nos quais interfere é um risco mortal para qualquer empresa. Por exemplo, em um dos bancos mais tradicionais do Peru, quebrou porque financiou um número excessivo de modernos barcos da pesca. Equipados com nova tecnologia, os pescadores, ganharam uma capacidade de captura do pescado muito maior que o sistema natural de recuperar o cardume. Aí, em poucos anos, não havia mais peixe na região. Acabou o negócio dos pescadores, quebraram as indústrias de pesca e, com ela, o banco. Ser ecoeficiente significa combinar desempenho econômico e desempenho ambiental para criar e promover valores com menor impacto sobre o meio ambiente. É necessário entender que a natureza é em si mesma um modelo de sustentabilidade. A natureza está sempre se reciclando. A máxima de Lavoisier, de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é retomada pelas empresas sustentáveis quando buscam fechar o ciclo de produção. Exige que as empresas tracem as estratégias de gestão ambiental preventiva que integrem aspectos ambientais ao ciclo de vida dos seus produtos e serviços. Isso vai além da simples redução de poluição ou do uso de recursos, pois, nesse caso, acaba enfatizando a criação de valor e relaciona a excelência ambiental com a empresarial. Empresas ecoeficientes adaptam-se com mais facilidade às mudanças dinâmicas do mercado. A ecoeficiência baseia-se na ideia de que a redução de materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa, ao mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente. Uma empresa se torna ecoeficiente por meio de práticas voltadas para minimizar a intensidade de materiais e energia nos produtos e serviços, minimizar a dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa, aumentar a reciclagem de seus materiais, maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis, aumentar a durabilidade dos produtos da empresa e aumentar a intensidade dos seus serviços nos seus produtos e serviços. O projeto para o meio ambiente baseia-se em inovações de produtos e processos que reduzam a poluição em todas as fases do ciclo de vida. Sua ideia básica é atacar os problemas ambientais na fase do projeto, pois as dificuldades e, consequentemente, os custos para efetuar as modificações crescem à medida que as etapas de processo se consolidam. O projeto para o meio ambiente é um modelo de gestão centrado nas fases de concepção dos produtos e dos seus processos, produção, distribuição e utilização. Também é chamado de ecodesign. Segundo Feischl, o projeto do meio ambiente representa a convergência das preocupações e com o desenvolvimento sustentável e com a integração empresarial. Como cada modelo de gestão ambiental apresenta pontos fracos, é possível combinar esses elementos e criar um próprio modelo, uma vez que eles são
mutuamente exclusivos. A combinação de modelos, então, metabolismo industrial, ecologia industrial e simbiose industrial são alguns modelos de gestão ambiental que têm em comum a tentativa de aproximar o sistema de produção humano com o que ocorre com os organismos num ecossistema. Um exemplo de sucesso é o Parque Industrial de Kalundborg, na Dinamarca. É um dos exemplos mais citados de gestão ambiental, onde os resíduos de uma empresa servem como insumo para outra empresa. Essa experiência é chamada de simbiose industrial. O diferencial disso é que o modelo baseado no meio ambiente, pois a integração dos fluxos de materiais e energia entre as unidades desse parque foi sendo formada ao longo de décadas de modo espontâneo. O parque ecoindustrial são de um extremo bom senso. O Parque de Kalundborg tem uma usina de energia, uma indústria farmacêutica, uma fábrica de lambris e uma refinaria de óleo. Auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida, estudo de impactos ambientais, sistema de gestão ambiental, relatórios ambientais, rotulagem ambiental, gerenciamento de riscos ambientais, educação ambiental empresarial são alguns entre muitos instrumentos de que as empresas podem se valer para alcançar os objetivos ambientais. Chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima e bons estudos!